o assunto que a gente vai tratar agora, nesse nosso primeiro bloco, é a doação de órgãos. E muitas vezes eu sei que você fica assim pensando, na hora até de fazer lá a sua identidade, decidir se você é doador, não doador, você fala, não doador. Por quê? Por que não? Né? O órgão que você pode deixar para uma outra pessoa, pode fazer essa pessoa viver com saúde, levar alegria e fazer diferença na vida de outras pessoas. É uma corrente do bem. E esse assunto é um assunto que eu quero que você preste muita atenção, porque a gente vai contar uma história linda e acompanhado de um médico que realmente é sensacional, é um especialista na área, que é o Dr. Marcelo Perosa, cirurgião transplantador, e a Grace Mary Rocha, que recebeu 2 transplantes. Ela recebeu um rim e um pâncreas. E está aqui hoje para compartilhar toda essa história com a gente. Por favor, Grace, muito obrigada por ter vindo. Prazer recebê-la. Pode sentar ali. Doutor, muito obrigada. Vamos sentar ali para a gente conversar. Boa tarde. 2 transplantes. 2 órgãos, né? E foi o senhor que fez os 2 transplantes? Sim. Do rim e depois do pâncreas. Sim. Primeiro foi o rim? Sim. E me conta uma coisa, primeiro conta um pouquinho da história. Como é que foi que você descobriu que você estava com essa insuficiência renal e precisava de um rim? Bom, eu tinha diabetes há 28 anos e há 7 anos atrás, na gravidez do meu último filho, eu desenvolvi insuficiência renal. E vim fazendo tratamento, mas depois, 4 anos depois, tive que começar a fazer hemodiálise e só o transplante para resolver. E como é que foi achar o doador? Olha, primeiramente eu fiquei na fila, algumas parentes fizeram os exames, mas meu esposo, ele quis fazer. Eu achei até que não ia dar certo, porque ele não é parente, mas ele foi mais compatível do que o meu próprio irmão. Aí você teve medo na hora de receber dele, de saber que ele ia se submeter a uma cirurgia, porque era seu marido, né? Isso, tive. Tive porque, como não é parente, né? É um esposo e a gente sabe que dá uma insegurança. Como é que fica depois? Mas a vontade dele era muito grande em doar. E eu resolvi, a gente conversou com o Dr. Marcelo e os exames estavam ótimos e a gente optou. Né? Bom, doutor Marcelo, para você que é especialista em transplante, eu acho que isso deve ser algo muito comum. Para a gente que não está sempre diante de alguém transplantado, é uma novidade, é até emoção mesmo, emoção forte, né? De saber que ela ganhou uma vida nova aí, com rim, com pâncreas novo. Como é que isso acontece? Com que frequência? Não, os transplantes hoje, eles são um procedimento já consagrado, né? Então, o Brasil é um dos líderes mundiais em transplantação no mundo, em números absolutos. Os últimos anos vem crescendo muito a transplantação no Brasil. Então, seja transplante de rim, de fígado, de pâncreas, o nosso país já ocupa uma posição de destaque em termos de atividade. O que ainda poucas pessoas sabem, como o caso da Grace, é que quando a pessoa perde a função do rim, por causa do diabetes, um diabetes de infância e tudo mais, é que existe a possibilidade de fazer não só o rim, mas fazer o pâncreas e essa pessoa deixar de ser diabética. Então, foi o que aconteceu com ela, com a Grace. Então, quando a paciente se encontra nesse estado, por que nós vamos deixar o paciente diabético e fazer só o transplante de rim? Hoje já existe tecnologia para fazer o transplante de pâncreas e o paciente ele se sente praticamente curado do diabetes, porque o pâncreas passa a produzir insulina, que ela não produz, e ela passa a ter uma vida normal em relação à dieta, em relação às restrições que o diabetes impõe. Olha que coisa boa. E qualquer paciente pode fazer um transplante de pâncreas e realmente ficar livre do diabetes? Tem as indicações bem precisas. Então, são para pacientes diabéticos tipo 1, esses começam na infância, na juventude. E esses pacientes ficam em torno de 15, 20 anos diabéticos, né? Quantos anos você 28. teve? 28, né? Então, ao longo desses 20 anos, vários desses diabéticos terão seus rins comprometidos. Então, quando esses pacientes eles começam a ter alguns sinais de insuficiência renal, de complicações mais graves do diabetes,
aí está indicado o transplante. Porque o transplante também tem todo um risco de cirurgia, tem que tomar remédios para rejeição, para evitar rejeição para o resto da vida. Então, a gente não oferece esse transplante para qualquer diabético, mas para os diabéticos que já demonstram alguns sinais de risco, de maior risco. Bom, um transplante de rim, por exemplo, é uma cirurgia que dura em média quanto tempo e como é que é a recuperação dela? O transplante de rim, ele é um transplante... De todos os transplantes, é um transplante menor. Claro que é uma cirurgia delicada, mas é uma cirurgia de 2h30 a 3 horas. Principalmente quando tem algum doador vivo, algum familiar, alguém que doa, é um transplante que o rim geralmente sai funcionando muito rápido. E o paciente fica cerca de 7, 10 dias no hospital. É uma recuperação rápida. E o que a gente faz nessas circunstâncias é... Quando tem a possibilidade, faz o rim primeiro e o paciente se recupera. Depois de 3 meses que fez o rim, a gente ativa o paciente na fila do pâncreas e faz o pâncreas num segundo momento. Um paciente transplantado de rim, ele precisa ter alguns cuidados em relação a esse rim para que ele não venha a ter problema lá na frente com ele? Sem dúvida. Qualquer transplantado, ele tem que ser muito aderente ao tratamento, ele tem que tomar as medicações que evitam a rejeição religiosamente, como qualquer outra pessoa. Não é só na época do hospital, é sempre. Não, isso é para sempre. Para sempre. Então, o paciente deixa de estar na diálise, deixa de estar diabético, mas ele tem que tomar as medicações para que os órgãos não rejeitem e leve uma qualidade de vida muito melhor do que levava antes. Então, tem que ter uma assiduidade nas consultas, passar em consultas com os especialistas, tomar os remédios bem rigorosamente, assim como qualquer pessoa que tem hipertensão, que tem diabetes, tem que se cuidar também. Então, o transplante exige esses cuidados. Mas a pessoa tem uma qualidade de vida normal. Agora, eu tive até um primo que foi transplantado de rim há pouco tempo e ele me contou, até perguntei para a Grace ali no camarim, mas parece que com ela não, que ele sentiu um mal-estar muito grande com esse remédio que é para não dar rejeição do rim, né? E que ele passava mal mesmo, tinha alucinações, enfim, que foi forte para ele. Não é para todo mundo que dá esse efeito, é? Isso é principalmente no começo, Cláudia, quando a pessoa não tomava o remédio, passa a tomar, então o organismo existe um período de adaptação. E a maioria dos transplantados tomam 3 remédios, porque para a gente evitar dar um remédio em dose muito alta, se aplicam 3, são comprimidos, na verdade, eles tomam 3 em doses mais baixas. Então, essa combinação permite que a gente deixe uma dose mais baixa, com poucos efeitos colaterais. Mas, ainda assim, você está dando 3 medicações novas, que são medicações fortes para evitar rejeição, e no começo as doses são muito altas, então é comum esses efeitos no começo. Depois o paciente vai para casa, tudo, ele se adapta bem. A Grace me disse que ela não sentiu nem no começo, né? Que bom, coisa boa. O pâncreas, você recebeu de quem? O pâncreas é o doador cadáver, né? Esse não tem. E você conheceu a família desse doador? Não conheci, não. Mas hoje eu imagino que você deve ter dentro do seu coração uma gratidão muito grande por esse doador, por essa família, né? Tem, porque eu tive a possibilidade de ter uma vida normal agora, porque alguém doou esse órgão, né? Então, é uma gratidão que eu tenho. E hoje eu tenho uma vida normal, me sinto muito bem. E até gostaria de pedir para as pessoas fazerem mais isso, né? Era isso que eu ia te falar. Se você pudesse dar um recado, né? Isso, olhando para essa câmera aqui, o que você falaria? Você que recebeu um pâncreas de um doador que você não conhece, mas que te deu uma vida melhor, uma vida mais saudável. Você sabe qual é a diferença, eu sei a diferença de um doador. Isso. Realmente é uma vida nova e a possibilidade de ter uma qualidade de vida, isso não tem preço. Então, assim, eu peço às pessoas, né, que tendo isso no coração, assim, é muito triste perder um ente querido, mas sabendo que através dessa pessoa, o órgão, apenas uma parte, poder melhorar a qualidade de vida, até dar a vida para uma pessoa, né? Eu acho que tanto para quem recebe, para quem doa, é muito gratificante. Eu imagino. Doutor, como é que faz para ser um doador de órgãos? Eu sei que a gente tem que fazer uma autorização. Me lembro que eu fui renovar minha carteira de identidade agora há pouco e perguntaram doador. Eu falei, sim, doador. E vi que alguém do lado falou, não, doador. E aí eles carimbam, né? Como é que é isso? O doador, só esclarecendo, existem doadores falecidos e doadores vivos, né? Pela nossa lei, permite-se doar para entes
parentes, até parente em quarto grau ou cônjuges, marido para mulher ou vice-versa, né? Fora esse grau de parentesco, há necessidade de uma autorização judicial para quem quiser doar em vida, como o rim, que nós temos 2, pode ser doado 1, parte do fígado. E a grande maioria, os doadores falecidos, são pacientes que sofrem algum trauma, um derrame, e aí entram em morte cerebral e ficam mantidos por 2 ou 3 dias na UTI, às custas de aparelho. O mais importante de tudo, para esses casos de doadores falecidos, é a pessoa manifestar em vida a vontade, o desejo entre os seus familiares. É claro que não é uma conversa que a gente fala no almoço ou na janta, mas é um assunto que vale a pena ser abordado sempre. Olha, eu gostaria, se acontecer alguma coisa comigo, que ajudasse outras pessoas e que fosse doado. Geralmente, quando existe essa conversa, os familiares, eles imediatamente autorizam. Então, a gente ressalta a importância dessa conversa, dessa manifestação em vida, porque, infelizmente, isso acontece e a gente tem uma dificuldade muito grande quando a família é pega de surpresa e sempre é de surpresa, mas quando o assunto sequer foi discutido. E como médico, eu acho que médico é uma profissão que envolve muito amor, né? E por mais que vocês sejam extremamente estudiosos e tenham que estudar sempre muito, eu imagino que tem um coração aí cheio de amor, porque é dedicação à vida do próximo o tempo todo. Você já teve momentos de olhar paciente querido e falar, ele precisa de um órgão e a gente não tem esse órgão, a gente não está conseguindo, está na fila e não chega, nada compatível? Isso acontece. Nós sempre queremos salvar todo mundo, né, Cláudia? Esse é o nosso desejo, salvar todos. Agora, o transplante é esse capítulo à parte da medicina que não está só nas nossas mãos. Está na mão da boa vontade da pessoa, da população, do altruísmo. As coisas acontecem na mão da família que autoriza. E nem sempre isso acontece em tempo hábil, às vezes não acontece. Mas a nossa obrigação é sempre tentar sensibilizar a população para que doe cada vez mais e para que a gente tenha o máximo de doadores. Isso vem crescendo muito no Brasil. Nós estamos aumentando os números. Minha última pergunta é, uma pessoa em vida, quando ela doa um rim, ela tem uma vida normal ou pode ter complicações? Sim. A doação de rim é uma doação bem segura. Claro que nunca dá para dizer que é impossível acontecer alguma coisa. Em medicina não se fala isso. Mas a doação de rim é uma cirurgia relativamente pequena, uma cirurgia de 1h30, 2 horas a retirada de um rim. E a recuperação? E a pessoa que doa o rim, a pessoa vive normalmente com um rim só. Tanto quem recebe vive com um rim só, normalmente, como quem doa vive normalmente com um rim só, sem restrição. Vai ter aquela recuperação do pós-operatório, da cicatrização, mas após isso ele tem uma vida totalmente normal, pode praticar esporte, pode ter suas atividades normalmente, não restringe em nada. Perfeito. Bom, esse papo rende, né? Dá vontade de a gente ficar horas aqui conversando e eu realmente queria que você pensasse mais seriamente, se você ainda não é um doador, para tornar-se um doador. Eu conversei com o Dr. Marcelo Perosa, que é cirurgião transplantador, e ele faz parte da equipe do Hospital Bandeirantes. O site é o www.hospitalbandeirantes.com.br. O telefone é 0 operadora 11 33 45 2000, 33 45 2000. Grace, muito obrigada. Manda um grande beijo para o seu esposo e a família de quem doou o pâncreas para você, né? Eu sei que você tem aí uma gratidão enorme, está sempre torcendo para que eles se recuperem, sejam confortados e felizes. Obrigada pela tua presença aqui, viu? E muita saúde para você, agora livre da diabetes, com rim novo, coisa boa demais. Muito obrigada por terem vindo, viu?